Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, Clube da Luta, Chuck Palahniuk. Mas para se descontrair um pouquinho dos problemas atuais, relembremos um pouquinho dos problemas que encaramos durante a rotina comum, né? Afinal, tá valendo tudo, para esquecer nem que seja um pouquinho essa bronca toda, só para relaxar. E uma obra que esmiuça muito bem as encrencas nossas do dia a dia é Clube da Luta. Chuck Palahniuk se tornou um cultuado autor após o lançamento dessa que é a sua obra mais famosa e uma das mais controversas da literatura mundial nos últimos tempos, já que suas ideias de transgressão são bastante atraentes, chegando ao ponto de serem reproduzidas em vários lugares pelo mundo afora. Aí você pode pensar que tem maluco para tudo, em tudo quanto é parte do mundo, para seguir esse tipo de ideia sobre violência, que mais parece violência gratuita. Mas será que são tão malucas assim as ideias mostradas no livro? Vamos ver, né? A parte que analisarei foi o conto escrito e apresentado pelo autor antes de conceber sua obra completa. Ou seja, esse conto foi a base do livro que depois se tornaria apenas o capítulo 6. Pois é, nele, o personagem principal é o narrador da história. E é assim que o chamarei, narrador, já que até o fim da história o nome dele é engenhosamente omitido por motivos de reviravolta ou plot twist. Bom, o nosso protagonista é um trabalhador desencantado, explorado e reprimido em tudo aquilo que busca, o que leva a desenvolver problemas psicológicos e físicos, como depressão, insônia e vai saber o que mais, já que ele parece um zumbi. Ou seja, o cara sobrevive, até conhecer Tyler Durden, com quem irá abrir o Clube da Luta, causando uma reviravolta na sua vida. Então, para dar um up na nossa própria vida, devemos fazer uma arte marcial e abrir um negócio próprio? Seria isso? Não é bem assim, mas já estamos quase no caminho. O capítulo começa no meio de uma apresentação de slides para uma campanha no trabalho, que seria bastante corriqueiro se o narrador não estivesse com a cara toda inchada, praticamente deformada. E as impressões dele quanto a isso são de certo prazer, já que ele destoa de tudo ali na sala de reunião. O chefe tenta mascarar a situação, buscando manter um instável estado de normalidade, dando aquelas risadinhas falsas, mas ainda assim o narrador percebe alguma simpatia de outro trabalhador. Isso pelo seu estado, algo que insinua uma mudança. Respeito. Enquanto o dia passa, outros trabalhadores de outras empresas aparecem no plano de fundo, com contusões, inchaços e feridas característicos de um participante do clube. Todos agindo naturalmente. Sabe, como se não houvesse nada de diferente. Mas o narrador sabe. Ele estava lá, lembra dos desempenhos incríveis de cada um em suas sangrentas lutas durante toda a madrugada. E tudo voluntariamente, sem dinheiro nenhum envolvido. Mas é o que deve ficar em segredo, pois é uma atividade clandestina. Opa, peraí. Como pode uma vida em que um cara comum, correndo o risco de ser espancado, preso e, ainda por cima, não lucrando nada, será a melhor opção? Melhor porque antes ele estava seguindo um plano, uma rotina resumida a um projeto profissional fracassado. Uma vida de merda mesmo. A única válvula de escape dele era o hábito consumista de comprar o que não precisa. Algo intimamente angustiante, já que acaba descambando em depressão. Sem falar que é a única alternativa oferecida como entretenimento para continuar a trabalhar com o que odeia. Então, ironicamente, não é na civilização, é no clube que os personagens encontram a coerência e a paz na base da pancadaria, encarando situações extremas. Contudo, o problema não se resolve, pois o narrador e os outros integrantes do Clube da Luta ainda não saem do ciclo comum. Continuam trabalhando dentro da visão bem construída da sociedade, que é crescer, se formar, ter um bom emprego, casar, ter filhos, vê-los crescer e depois? Depois nada. O ciclo se fecha e outros assumem nossos papéis sociais. Não é o que dizem? Que todos são substituíveis? Pois é. Enquanto que nós somos esquecidos.
substituídos pela cópia da cópia da cópia. Isso marca na obra o quão difícil é largar o que se construiu. O narrador é tão dependente desse plano que menciona sua necessidade de vez em quando de ligar para o pai e questioná-lo sobre o que deve fazer em cada processo da vida. O pai é aquele que facilmente diz do que deve ser feito. Assim o narrador não se responsabiliza pelas escolhas erradas que acaba fazendo de qualquer jeito. Então é isso. Sabemos do caminho traçado para a nossa própria vida, mas não temos coragem de deixá-lo. Seguimos o plano, por mais que não seja nem um pouco admirável. Mas como isso é possível? Ora, porque o ser humano quer facilidade, segurança, por mais que esteja submetendo sua liberdade a isso. Algo que se descobre quando já está atolado na merda mesmo. Por isso que encara um emprego que não suporta pela vida inteira, mesmo sabendo que não vale a pena. Percebemos isso em autossabotagens diárias, do tipo que só afirmam como a vida está longe de ser perfeita. Traição, adiamentos, corrupção, falta de profissionalismo, etc. Mas essa condição, com o tempo, se acumula. Pode despertar o lado mais primitivo do homem social comum. E é o que acontece no livro, pois todo esforço, estudo e conduta bem regulada só resultaram em algo medíocre, já que a maioria não é famoso nem rico. Que pena, né? Por isso, apela-se melhor, investe-se na ignorância, na violência. Diga-se de passagem, que bom que essa violência é canalizada em um clube, porque senão... Bacana como o autor solta umas frases que aparentam estar deslocadas no enredo. Tyler nunca conheceu o próprio pai. Isso enquanto menciona que Tyler constrói diversas regras para o clube. Apesar de não parecer fazer sentido nenhum, essas ideias ensinam uma outra, a de modelo e autoridade, como o pai que Tyler não teve. O exemplo de masculinidade que deveria ser seguido. E Tyler diz: a primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. A merda é que toda vez que o clube abre, há mais gente. Ou seja, tá dando errado. Só pode. Não, calma. Tyler aposta indiretamente na transgressão e manipula essa transgressão pelas regras que não serão seguidas. Sacou? Isso baseado nessa natureza destrutiva humana, confusa mesmo. Assim ele consegue conduta desejada. E isso espontaneamente. Mais ou menos aquela lógica do você não sabia que eu sabia que você sabia, hein? Outro ponto importante é o estilo peculiar mostrado no livro, o qual apresenta os discursos sobre o pai, o clube e o emprego de forma intercalada durante o capítulo, que se confundem a princípio e se cruzam quando tudo começa a fazer sentido, mostrando que a ordem vigente está sendo transferida para outra mão, a mão de Tyler, que está viabilizando um desenvolvimento individual desejado agora. Um desenvolvimento físico, sem a vergonhosa sujeição, por exemplo, ao tipo de físico que se vê em academias. Aquele físico de comercial de cueca ou bombadão, sem saúde nenhuma. Não, o físico de um integrante do Clube da Luta é de um guerreiro, para combinar com as cicatrizes seminovas e tal. Pois é, isso já passa uma visão um tanto desmiolada da coisa. Mas continuemos. Lá pelo final do capítulo, o narrador, seguindo uma ordem inversa, conta como foi o início do clube. Depois de encherem a cara num bar e de filosofarem sobre o sentido da vida, coisa de típica de boteco, Tyler desabafa. Diz que não quer passar a vida sem ganhar cicatrizes, que quer se conhecer melhor e, em tom confidencial, pede um favor ao narrador, um soco, com todas as forças. Apesar de meio tímido a princípio, o narrador aceita. E o soco dele é meio desconjuntado, quase um tapa. Mas ele marca algo natural que o protagonista sente naquele momento, que é justamente esse prazer pela violência. Mas vai além disso. Tyler devolve o soco e o narrador gosta também. Pronto. Virou masoquismo agora.
Não, calma. A pancadaria aparentemente sem sentido ocorre como extravasação, para se sentir vivo, pois para esses personagens que já entenderam que não são especiais e únicos, já entenderam que são zero. O que resta é se entregar à violência da autodestruição na esperança de ver algo, qualquer coisa de novidade depois. É a destruição que traz a possibilidade deles encontrarem respostas. Destruição que está em constante latência na sociedade, que pode sair a qualquer momento, como em protestos. Depois de exaustos, repletos de hematomas, o narrador chega até Tyler e questiona se ele pensava em alguém enquanto lutavam, já que eles não tinham nada um contra o outro. E ele responde, meu pai. Opa, esse é o símbolo máximo do niilismo. Significa em O Clube da Luta a negação do passado. Lutar contra o pai significa oprimir o cara que era responsável. Era responsável e falhou mostrar o caminho certo. E ao falar em incapacidade, derrota do pai, o que se pretende indicar é uma fraqueza, alguma coisa falha. Deus não é perfeito, o rei não é perfeito, o pai não é perfeito. E nem sempre foi assim. Esse marca o declínio da sociedade capitalista, já que todo o Ocidente tem raízes cristãs. Contudo, não se pode negligenciar também um processo que parece comum no desenvolvimento de um homem, que em todo capítulo alude facilmente à saída de casa por um adolescente. Estamos falando de um personagem que, na história, tem um amadurecimento tardio. Sem contar que amadurecimento não é a mesma coisa que maturidade. Isso vai gerar mais consequências lá pra frente no livro ainda. Enfim, eu vou parando por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, procure o livro, deixe um like, um depoimento, se inscreva no canal. Um abraço e até.